para a glória e honra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: hablando ellos ao pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran de como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória, toda honra, Senhor Deus, é para ti. Usa-me, ó Deus Padre Santo, nesta manhã. Senhor Deus, que tua palavra chegue a cada necessitado, chega, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã. Seja, Senhor Deus, os que estão presentes, seja aqueles que vão escutar, ó Padre Santíssimo Deus, em las redes sociais. Trabalha, Padre Santo, na vida de cada um de nós outros, ó Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glórias a Deus. Muito bem, estamos em livro de Êxodo. E estamos em um momento onde Pedro e Juan são vistos ali pelos sacerdotes, são vistos ali em el templo, em el porto, falando a respeito de Jesus. Mas vamos acordar um pouco o que é o que estava passando. Acorda-te que em capítulo 1, todos estavam ali unânimes em Jerusalém, esperando o Espírito Santo, porque era a promessa de Jesus Cristo. E no capítulo 12 de Êxodo, vemos lá a venida do Espírito Santo, e também no primeiro discurso de Pedro, onde Pedro ali defende, justifica a atitude dos irmãos que estavam cheios do Espírito Santo. Foi a primeira prédica de Pedro. Pedro sempre se escondia, não? Pedro tinha medo, mas quando se quedou cheio do Espírito Santo, a sua atitude começou a cambiar. De repente, por quê? Porque não era Pedro, não? Era o Espírito Santo que estava em Pedro, que dava força para Pedro para poder falar. E vemos aqui, em capítulo 3, vemos que Pedro vai de caminho ao templo para poder predicar, e ali um homem que estava ali, um povo desde nascença, que estava ali delante, na porta do templo, e começa ali a pedir a Pedro e a Juan que pudera ajudar. O que ele estava pedindo? Limosna. Ele estava pedindo dinheiro, ele não estava pedindo sanidade. Ele estava pedindo limosna. Pedro, não, já sabemos que Pedro diz: bueno, o que tenho te doy. O homem levanta e começa a caminhar, levanta e anda. Então, era o que Pedro tinha. E por causa disto, este homem começou a seguir, porque começou a caminhar, nunca caminhava, começou a caminhar e começou a seguir a Pedro e Juan. E eles entraram no templo, foram ali no porto, onde este homem estava ali, falando dos milagres, e todos viam ali. Mas este é aquele homem que sempre põe ele ali delante do templo, da porta do templo, da porta hermosa que ele se quedava. E de repente se vê este homem caminhando e glorificando e dizendo que Pedro e Juan que estavam fazendo os milagres, e todos começam ali maravilhados delante ali de Pedro e Juan. Pedro e Juan, Pedro ali principalmente, ele começa a justificar, dizer que aquele milagre não é dele, o milagre é em nome de Jesus Cristo, né? E é interessante que quando vemos a prédica de Pedro, a primeira prédica de Pedro, quando ele defende aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, ele habla a mesma coisa
para estes homens que estavam, aquela multitud que estava em templo e que estavam escutando a Pedro, vendo aquele milagre. Lá mesmo, a prédica é: vosotros que condenaram, não, levaram Jesus Cristo para a cruz, não, é tempo de arrepender, porque Jesus Cristo ressuscitou de los muertos, não, e é em nome dele que opera o milagre, é em nome dele que o milagre acontece. E é interessante que quando vamos ao capítulo 4, por causa desta prédica de Pedro, vemos que os sacerdotes, está em versículo 1 no capítulo 4, os sacerdotes, jefes de la guarda del templo e os saduceus, correram Pedro e Juan para levar para o concílio. Por quê? Sacerdote, jefe de la guarda del templo e os saduceus. Bueno, primeiro que os saduceus eram aqueles que cuidavam do templo. Quem cuidava do templo nesta época de Jesus são os saduceus, eles cuidavam. Agora, havia os sacerdotes, não, que estavam ali também para prestar um culto a Deus, tá? E havia o jefe da guarda do templo, que generalmente são sumos sacerdotes. Então, se não são os sacerdotes, são sumos sacerdotes, estão arriba dos sacerdotes, da autoridade eclesiásticas que é dada a eles. Então, estes três, os sacerdotes, não, os tipos de sacerdotes, jefe de la guarda, que são os sumos sacerdotes, e os saduceus, todos ali que estavam escutando, se quedaram, não, perplexos, dizendo: não, isso não pode ser. Por que os saduceus? Porque os saduceus não creiam. Os saduceus não creiam em ressurreição. Para eles, morreu e já está. Não havia possibilidade alguma de ser humano ressuscitar ao mais Jesus Cristo. E sacerdotes, por quê? Porque eles já estavam contra, eles já não aceitavam Jesus Cristo. Ao mais a hora Pedro e Juan falando em nome de Jesus. Isto era inconcebível, era impossível, não podia aceitar isso. E o jefe de la guarda também, porque eram sumos sacerdotes. Então, se todos levaram Pedro à cárcere, Pedro e Juan à cárcere, para que pudessem passar por el concílio, uma decisão de los altos religiosos ali de Jerusalém. Então, você tinha que passar por ele, ser juzgado por ele. E vemos que, e no versículo 4, do capítulo 4, habla que com a prédica de Pedro, foram 5.000 pessoas que aceitaram Jesus, 5.000 pessoas que estavam maravilhadas de ver o milagre de que é Jesus Cristo que opera estes milagres. Por causa de quê? Por causa de uma prédica de Pedro. Todos se quedaram ali maravilhados, 5.000 pessoas. Veja o que diz aqui em capítulo 6, versículo 14. Então, lo que estavam ali eram 5.000 pessoas que aceitaram, 5.000 varones que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E diz que os ancianos, os governantes, não, escribas, que estavam ali, sumos sacerdotes, que estavam para juzgar Pedro e Juan, porque isto foi no dia seguinte, porque quando levaram Pedro e Juan ao cárcere já era tarde. E a palavra diz que no dia seguinte, sim, que foi o julgamento, estavam ali todos ali e escutaram. E é interessante que foi a terceira vez que Pedro habla a mesma prédica que falou para defender aqueles 120 ali que estavam cheios do Espírito Santo, que se quedaram ali quando chegou o Espírito Santo. Depois, aí para estes 5.000 pessoas, ele está predicando agora para estes governantes, ancianos, escribas, sumos sacerdotes. Agora ele está predicando para este povo lo mesmo. E traindo como defesa.
Está bem, pastor, então se repite 1, 2 e 3 vezes, o que é que está passando? Aí é que está. Cada vez que Pedro abre sua boca para falar de Jesus, para falar de arrependimento, para falar de salvação, para falar de ressurreição de Jesus, ele está defendendo algo. Primeiro, está fazendo uma defesa daquelas 120 que estavam cheios do Espírito Santo. Depois, ele faz uma defesa por por causa que as pessoas creiam que é ele que estava operando milagres e não era ele. E o terceiro, para defender sua vida e a vida de Juan. Interessante isso. Sempre quando Pedro vai falar, ele habla a mesma, a prédica é a mesma. Ele sempre traz a mesma informação para que haja arrependimento, para que as pessoas parem, vejam e cambiem de vida. Ele não está falando aqui que vai dar coach, ele não está falando que vai dar trabalho, ele não está predicando aqui que vai dar saúde, ele está predicando aqui salvação. A prédica de Pedro é salvação. Ele está predicando que aquele que desperta, porque se não desperta, não se arrepende e não se entrega a Jesus, tu não vai ter salvação. É isto a prédica de Pedro, primeira, segunda e agora terceira vez. Pedro insiste em predicar salvação. Pedro insiste em falar de Jesus. Pedro insiste em falar hasta para os saduceus que Jesus ressuscitou. E isto é importante para nós, ¿por quê? Porque muitas vezes quando vamos falar de Jesus, estamos preocupados em falar que Deus vai dar, não, porque a pessoa chega ali, não conhece a Cristo, está com uma vida desgraciada, tal, está ali sem trabalho, não, aceita Jesus Cristo, que Ele vai te dar trabalho. Quantas vezes eu escutei já escutei conselhos, não, dado para aquelas pessoas que, está enfermo, Jesus é o único que pode te sanar, aceita Jesus Cristo, que Ele pode sanar, não, tus heridas, pode sanar, quitar esta enfermidade. Aceita Jesus, que Ele vai arreglar tu casa, que Ele vai trazer tu esposo de volta, não trazer tu marido de volta para tu casa. Ou seja, não é que Deus não faz estas coisas. A questão é que a prédica está equivocada. A prédica não é esta. O que é que nós devemos fazer? A palavra de Deus em Marcos 16, Jesus já está dizendo, temos que ir para levar o id. Hablar de Jesus, id por todo o mundo e predicar o evangelho. Evangelho não é dar casa, não é dar piso, não é dar coche. O evangelho é salvação. Salvação. Então, se todas as prédicas que saem disto, devemos tomar muito cuidado. Devemos abrir nossos olhos, nós que somos cristianos, para não serem enganados. Porque senão vamos ser aqueles filhos que são mimados, aqueles filhos que se Deus não dá aquilo que Ele está querendo, ele sai da igreja, ele não quer mais saber de Cristo, não quer mais estar na presença do Senhor. Por quê? Porque não conhece, não foi levado a Ele o verdadeiro evangelho quando ele aceitou Jesus. E há a necessidade, amados, que nós levemos o evangelho, o verdadeiro evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Levar o evangelho. Não é que Deus não vai dar, Deus dá, porque todo que é bendição de Deus vai chegar nas mãos das pessoas, mas é necessário levar a salvação, falar de salvação, porque que serve receber todas as bendições em la terra e perder sua vida e não ter uma salvação eterna. Porque se a pessoa vai na igreja, hace as coisas que Deus está mandando, claro que vai ser bendecido para receber suas bendições, as coisas vão porque está em obediência, mas ele não tem fé. A questão é que não tem fé para a salvação. E há gente que não tem fé, ela não crê. Ela está preocupada na salvação. A preocupação dela é estar na igreja e ter uma vida arreglada. Uma vida sem dolores,
não ter mais enfermidade, não, porque sabe que Jesus sana, Jesus Cristo sanou aqui um corpo. Está preocupado que ali não vai me faltar, nunca vai me faltar trabalho, não vai me faltar as finanças. Sempre vai ter todo porque tenho Cristo. Pero a pessoa não está preocupada com a salvação. ¿Por quê? Porque não foi levada a salvação para ele. Então, aprendemos com isto que sempre quando vemos uma pessoa que está com os olhos abertos para nós, o ouvido atento àquilo que vamos dizer, devemos estar preocupados primeiramente em levar o evangelho, falar de salvação, ajudar a essas pessoas para que tenham a salvação, porque para que sirve ter todo e perder sua salvação. É a palavra que diz. Então, devemos de levar a pessoa à salvação, não? Porque estar com Cristo é um contrato, não? Ir para o céu é um contrato. Que é as Escrituras? São contratos, onde nós leemos, aprendemos e aceitamos. Quando vamos comprar aí um piso, o que hacemos? Vamos ali, vemos o piso, conhecemos o piso, miramos o contrato, miramos hasta em las letras pequenitas, miramos todo, não? E aí firmamos um contrato. É o mesmo a palavra de Deus. Testamento. É um testamento. É um contrato que foi derrado para que nós pudéssemos aceitar e a ser parte do reino de Deus. Então, depende de cada um de nós. Por isso, devemos de ajudar aquelas pessoas que é flojita em la fé. Por que a pessoa é flojita em la fé? Porque não foi ensinado a palavra. A pessoa aprendeu que tem que ter a bendição. Ela está preocupada em receber e não em servir. Bem, as pessoas, depois vamos ver aí, passar adelante, que as pessoas se donavam todo o que tinham, não estavam preocupadas com nada, porque sabia que Deus ia cuidar. Todas as pessoas ali que aceitavam Jesus Cristo, a igreja de Cristo, a igreja, vamos dizer, primitiva, a primeira igreja, de quando se inicia, todos se donavam, não faltava nada para nada, todos estavam entregues. Quando Pablo necessitava viajar, todos ajudavam Pablo para que pudesse ir ali, levar o evangelho, ajudar as igrejas para que pudessem se arreglar. Que existe? Foi ensinado a estas pessoas o verdadeiro evangelho. Foi ensinado a essas pessoas a respeito de salvação. Hoje em dia é assim. Se falamos que Cristo salva, se queda todo triste. Pero se hablamos aqui que Deus está abrindo portas, está te dando coche, está te dando sanidade, aí todo, oh, glória a Deus, aleluia, oh glória, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Mas espera, mas eu estava falando antes que Deus ia dar salvação. Aí é que tem que estar, oh glória, aleluia, sou salvo para a glória e honra do Senhor. Oh glória, já tenho o dom de viver agora toda a minha eternidade. Oh aleluia, saí da igreja aí lleno do Espírito Santo, porque sou salvo em Cristo. Oh glória, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Esto é a alegria. É daí onde o Espírito Santo se llena, se queda lleno. Nós quedamos llenos do Espírito. Porque vemos, teremos certeza de nossa salvação. E não é algo momentâneo. Deus pode te dar o que tu quieras para o reino de Deus se estabelecer na terra. Ele pode te dar, porque o reino dele vai te estabelecer na terra. Pero há que estar atento que todo esto passa. Todo o que corremos por aí, não, se oxida. Se oxida, se perde. Não vamos levar nada. É por um tempo que vamos nos quedar com isso. É por um tempo que vamos ter. Não é por toda a eternidade que vamos ter um coche, não é por toda a eternidade que vamos ter ali um piso, aquele piso que tu te gusta ali, que hace os adornos da maneira que querem em tu casa. Não vai ser assim, porque vamos estar no reino de Deus. Então, se a salvação sim que é importante. E é isto que devemos levar a las pessoas, levar salvação, ajudar a los demás, amados, porque hoje os creyentes são flojos, os creyentes não têm forças. Não pode escuchar uma prédica que não é para adorar a ele mesmo, a llenar seu próprio ego. Se não é assim, ele não aguenta se quedar na igreja.
Não vai na igreja para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. Vai na igreja para receber algo, para sair forte, para receber algo. E isto é um evangelho equivocado. Isso não é evangelho. Evangelho é falar de Jesus. Evangelho é aprender a servir ao Senhor. Evangelho é poder levar salvação a los demás que necessitam, amados. Pessoas, igrejas llenas, pero um ou dois que estão salvos. Igrejas llenas, um montão de gente ali adorando, não, com músicos ali. Pero são poucos aqueles que vão ser salvos, porque não entenderam nada, porque não foi oferecido o plano de salvação para eles. Fazem parte de um clube social, religioso. E isto nós devemos de ajudar a nossos irmãos, porque não podemos perder almas, não podemos perder vidas. Nosso compromisso com o Senhor é levar a salvação. Então, quando vemos a alguém que está necessitado, que quer pôr um fim em sua vida, pessoas que não querem saber de mais nada, porque não confiam em mais nada, pero querem te escuchar, querem abrir o ouvido para te escuchar. É a hora de falar primeiramente de salvação. Primeiramente de salvação. Dá a oportunidade para esta pessoa conhecer a Jesus. Verdadeiramente conhecer. Não é ter um regalo, é conhecer a Jesus. Ter um encontro com Jesus. Quando aceitei Jesus Cristo, a gente aceitava Jesus Cristo ou se não se quedava já lleno do Espírito Santo na hora que aceitava Jesus, era questão de dias. Questão de dias, por quê? Porque o pastor predicava o evangelho. Então eu quero os dones, eu quero estar lleno do Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero isto que está em Hechos, eu quero para mim também, eu quero. Hasta a maneira de se vestir cambiamos, já não queremos mais nos vestir como nos vestíamos antes. Por quê? Porque algo cambiou, porque agora é a salvação. Agora eu hago parte de um reino. Agora eu não sou mais aquele que está ali triste porque não conseguiu ir para a universidade. Não estou triste porque não consegui um coche que tanto queria. Não estou triste porque tenho uma enfermidade e não consegui me ver liberado desta enfermidade. Não é mais isto. Porque agora eu conosco, eu tenho esta salvação que a palavra me oferece, que Cristo me oferece. Foi isto que os pastores me predicaram. E eu me quedava lleno do Espírito Santo. E cada vez eu queria ler mais, eu queria conhecer mais. Eu não conseguia parar de ler a Bíblia, não conseguia. Mas isso não era só eu, não era só, Eliú é assim, não. As pessoas que aceitavam Jesus Cristo tinham sede da palavra, chegavam em casa, queria ver, se tinha reunião de oração, queria estar, eu não queria perder uma, se sabia, vai ter ali na casa da hermanita, não sei o que, vai ter reunião, glória, vamos ali dar glória a Deus, vamos ali sentir a presença do Senhor, porque era maravilhoso, era tremendo. Hoje em dia já pessoas não terem força. Vou falar de salvação. Há igrejas que é proibido, vale? Se vocês não sabem, há igrejas que é proibido falar de salvação e de pecado. Proibido. Porque tem coisas que não chegam, mas é proibido. Não se pode. O predicador já é avisado para não falar de salvação e não falar de pecado naquela igreja. É assim. ¿Por quê? Porque as pessoas, se falar de pecado, nadie vai querer se liberar de los pecados. Estão bem como estão. Só querem ali para glorificar, dar glória a Deus, não sei o quê, e saber que vai sair de ali e aquele coche que ele tanto espera vai chegar em suas mãos. Parece que ele está na igreja. Mas se vai falar de salvação, não quer saber. Se vai falar de salvação, então aqui tu não vai predicar. Está assim. Hoje em dia está assim.
Hoy en día está así las iglesias. Y esas iglesias están llenas. ¿Por quê? Porque as pessoas não querem deixar o pecado. As pessoas não estão nem pouco preocupadas com salvação. Não estão preocupadas em cambiar suas vidas, em ter uma vida santa, reta na presença do Senhor. Para eles dá igual. Eu quero mis bendições. Eu não quero Jesus como mi Senhor. Só quero mis bendições. Nós devemos estar preparados, amados, para ajudar as pessoas, ajudar nossos irmãos que estão flojos, que não entendem. E pouco a pouco, levando o evangelho. Porque a hora já, o ego está tão alto que é difícil. Mas tinha que trabalhar agora, não, por las arestas, por os rincones, não? E trabalhando pouco a pouco e ajudando para que puedan entender de la salvação. Não podemos mais ser diretos, como passa aqui com Pedro e Juan. Pedro foi direto. As 3 prédicas aqui de Pedro é direto. Vosotros crucificaram Jesus. Mas ele está te dando uma oportunidade, porque ele ressuscitou. Aquele que tu has matado, ele ressuscitou. A oportunidade é pedir perdão de seus pecados e se entregar a Jesus. Já está. É direto. Pedro não tem esta coisa de não, vamos ali. Não só as pernas del coche, que é que está necessitando o sacerdote? Que queres, sacerdote? Que queres? Eu hablo em nome de Jesus e Deus vai te dar, sacerdote. Que queres, saduceu? O que está necessitando, saduceu? Dime que habla em nome de Jesus e as coisas vão chegar em tuas mãos. Não foi assim, não. Não é como predicamos hoje aqui, não. É ali, quer Senhor Jesus, quer aceitar? Se não aceitar, é inferno. Se quer aceitar Jesus Cristo, tem a oportunidade de estar salvo, de ter a salvação. E isto traía as pessoas cada vez mais. Quando se falava de salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz de Calvário, pero ressuscitou, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. 5.000. Primeiro empieza com 120, depois 3.000, agora 5.000 pessoas. Pero que é isto? Palavra de salvação. Que as pessoas têm sede. Hoje as pessoas não têm sede. Hoje as pessoas não estão preocupadas. Então, nós devemos de fazer nossa parte. Nós que temos Cristo, nós que sofrimos por amor a Cristo, porque não é fácil. Sabemos que uma vida com Cristo é uma vida com dolores. Sabemos que é. Enquanto estamos aqui, está predicando, 5.000 pessoas se levantam, 5.000 pessoas aceitam Jesus. Quando termina a prédica, levam para a cárcel. Quem está disposto a isto? Quem está disposto a predicar e ir para a cárcel? Quem está disposto hoje em dia? Naquela época, sim, pode levar. Pablo, quantas vezes, não? Foi ali azotado. Não? Pablo e Silas, na prisão, não? São azotados, estão ali. Por quê? Porque está predicando o evangelho. E não estão preocupados com isto. Hoje em dia não, hoje em dia se passa algo, já nem vou ali mais. Não, já nem vou, não quero nem saber mais daquela igreja, não quero nem saber mais daquele povo. Mas aqui não, o povo estava unido, estavam juntos, passava o que seja, porque o importante é salvação e vamos ganhar almas. Mais pessoas têm que conhecer este Jesus, mais pessoas, porque eu fui transformado, eu não sou mais o mesmo e tenho que ajudar aquela pessoa para que seja transformada. E cada vez que se predicava o evangelho, as pessoas eram cambiadas, aceitavam Jesus, entregavam todo o que tinham, não estavam preocupados com nada. Hoje em dia está para ajudar a igreja. Temos, não? Tirar de dinheiro de meu bolsillo para, sabe, e meu almoço, não? E minha comida, não? E minha cena, e meu passeio, e me. É assim hoje. Hoje é assim. Não? Hoje é assim. E isto é como se fosse normal, o correto. Não? Se sobra, não? Se por um acaso esse mês me vai bem, eu dou 5 euros para a igreja. Se todo vai bem, porque se não vai bem também, a igreja que se espavila. Hoje é assim, hoje é assim.
Não quero que se sintam culpados de nada. Estou dizendo que a igreja, hoje em dia, a igreja universal é assim. É assim que funciona. Nadie mais está preocupado em la unidade em Cristo. Cada um agora é individual. Não? Eu tenho Cristo, aceitei e já está. Se a igreja está bem, se me gusta da cara do pastor, está bem. Se não me gusta, tchau, tchau, tchau. Não está por Cristo. Está porque me gusta ver a prédica, ou me gusta de los hermanos que ali estão, ou tenho umas amistades, ou tenho algum interesse em particular ali. Porque se não é assim, não me quedo. Hoje em dia está assim, não me quedo. Para que vou me quedar aqui? Quero ser feliz. Não quero sofrer por amor a Cristo, quero ser feliz. Hoje em dia estão assim. Pero nós, amados, somos igreja. Nós somos igreja, nós passamos por lutas. Quantas vezes passamos por lutas? Quantas vezes sofrimos? Escuta, quantas vezes sofrimos e nadie podia ajudar nós? Só Cristo estava com nós naqueles momentos. Eu tenho certeza que se começar a falar de cada um tem seus testemunhos para falar a respeito disso. Que não tinha pastor, não tinha um irmão, nem aquela irmã de fogo de oração que habla em línguas, que profetiza, estava disposta para falar, tampouco para profetizar por mim. Nada estava disposto a chegar e me dar um prato de comida. Nada estava disposto a me dar um trabalho. Nada estava disposto a pagar uma conta de luz. Quanto já não passou por isto? Quanto já não passou por isso? Quanto já não sofreu por amor a Cristo? E aguentou, e hoje está aqui. Não se entregou. Não, vou para outra religião. Vou fazer outra coisa. Então, porque se for Deus de verdade, e nesta hora alguém ia aparecer. Um anjo ia aparecer e cambiar minha situação. Pero não aprendemos. Aprendemos, porque é assim que Deus quer. Amém, Senhor. Passo solo eu e tu. Mas nada. E nada vai saber dos problemas. Não interessa. Só vou contar vitória. Só vou glorificar em nome do Senhor. Oh, glória. Já vi testemunho, amado, de pastor que não tinha nem o que comer. Nem o que comer à noite. Minha esposa sabe muito bem do que estou falando. Em la igreja, predicou uma prédica de que Deus vai dar, amados, tenha fé, tenha ânimo. Este Deus que salvou a nós outros, Ele não vai deixar faltar nada. E Ele falou que Deus ia dar, que Deus ia ajudar a cada um. E ele não tinha nem o que comer aquela noite, nem ele, nem sua esposa, nem seus filhos. Que é isto? Confiar em Deus, confiar em Jesus. Naquela mesma noite Deus lhe abençoou. Pero não foi aquela noite que ele estava com hambre, não foi aquela noite que ele não tinha. Já havia várias, ele já estava venindo já de sofrer, e falando de Cristo. Se Deus bendiga, Ele traz tua vida, Ele te ajuda, Ele não vai te faltar em los momentos difíceis. E Deus lhe bendicionou nesta noite, quando deu este testemunho, Deus lhe bendicionou. Que é isto, amado? É conhecer este contrato. É conhecer este testamento, é conhecer a palavra, porque quando conhecemos, estamos dispostos a sofrer. Quando conhecemos, estamos dispostos. Agora, quando não conhecemos, vamos reclamar de todo. Todo vamos reclamar porque nada está bem. Nada está bem. Todo é onde está aquele Deus que opera na vida de meu irmão e não opera em minha vida. Não? Ajuda meu irmão que está prosperando e eu, olha como estou, cada vez pior. Devemos ver a que Deus estamos servindo, amados. Se realmente estamos servindo a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se estamos servindo a Ele, devemos estar dispostos a todo. Não é a um pouquito. Tu pôs toda a sua vida em las manos do Senhor. É toda. Não é um pouco, é toda. Toda a sua vida na mão dele. Então, se é toda a sua vida, vamos passar aquilo que Ele quer que nós passemos. Por quê? Porque é o id por todo o mundo e predicar o Evangelho. Como vou falar de aquilo que não conosco? Do que é que Pedro está predicando? Por que Pedro está toda vez predicando ali o mesmo? Porque ele viveu com Jesus.
Ele viu os milagros, ele sabe que Jesus ressuscitou, porque ele viu Jesus depois que já estava ressuscitado. Ele sabia de Jesus Cristo, ele estava tranquilo, ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado em levar a salvação a los demás. Não estava preocupado com nada. Por quê? Porque ele conhece, porque ele viveu, porque ele tinha experiência com Jesus. Ele não tinha que se preocupar com mais nada, ele tinha experiência com Jesus. E já está, é o suficiente, eu tenho, então eu posso falar com autoridade. Temos autoridade para falar de Jesus. Temos autoridade para falar de salvação, porque vai falar de salvação aquele que realmente sabe que está salvo. Porque aquele que tem dúvida não vai falar de salvação. Ah, nem sei se você é salvo de verdade, nem sei. Claro que não vai falar. Pero lo que tenho certeza é que orei na igreja e eu necessitava de um trabalho e no dia seguinte ele trabalho. Ah, então disso eu vou falar. Vai na igreja ali porque é poderoso ali. Hein? Vai ali na igreja porque está necessitando de trabalho e no dia seguinte vai à porta de trabalho já vai estar. Pero de salvação ele não vai falar porque não tem fé para a salvação. Hablamos do que vivimos. Hablamos de experiência. Vai falar de salvação que tem certeza que está salvo. Quem não tem certeza de la salvação não vai falar de salvação. Vai falar daquilo que tem certeza. Que é que tem certeza? Tenho certeza que Deus me deu um piso. Então, se para todos vou dizer que Deus é Deus que dá piso. Deus é aquele que dá piso. Aceita Jesus Cristo porque Ele vai te dar piso. Aceita Jesus Cristo porque Ele vai te dar trabalho. Nunca vai te faltar trabalho. Aceita Jesus Cristo. Porque Ele vai te dar saúde, tu nunca mais vai sentir dolores. Tu vai agora correr como se estiver aí com 18, 19 anos. Aceita Jesus Cristo porque isto passou em mim, vai passar em ti também. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Há gente que passa com enfermidade e vai passar com enfermidade por toda a sua vida. Por quê? Porque a mesma palavra diz que Jesus Cristo dizia que era para a glória dele. Se é para a glória de Deus, então se os milagres vão acontecer. Se não é para a glória, nada vai aceitar Jesus Cristo através de um grande milagre, então se queda como está. Isso não estou dizendo que não devemos buscar, orar e pedir, devemos clamar dia e noite por nossa sanidade. Estou dizendo que os milagres acontecem, todo aquilo que é para a glória de Deus. Não para nós outros, a glória de Deus. Se temos Cristo, amados, se realmente temos certeza de nossa salvação a partir de agora, quando salimos por esta porta e quando temos uma oportunidade de falar de Jesus, quando vamos falar de saúde, quando vamos falar de trabalho, quando vamos falar que Deus vai arreglar a família, vai ser a última coisa que vamos falar. Porque a primeira o que vamos falar é que eu conosco um Jesus que salva. Eu conosco um Jesus que salva. Que pode te dar a salvação eterna. Porque eu sou salvo. Eu tenho a salvação eterna. Eu me acordo que na época, quando aceitei Jesus Cristo, nos primeiros anos, o pastor sempre perguntava, não? Sempre, você se acorda, não? Sempre perguntava, quem tem certeza de sua salvação? E todos se quedavam, uns 2, 3 levantavam a mão, os 2 se quedavam quietos, parados. Agora eu vou perguntar, quem tem certeza de tua salvação? Quem tem? Quem tem certeza? Quem tem certeza, levanta a mão. Tem certeza de tua salvação? Amém? Amém? Isto é viver em Cristo. Então, se temos certeza, podemos abrir nossa boca. Se temos certeza de nossa salvação, amados, a hora tu prédica vai ser diferente. A hora tu prédica vai ser a prédica de Pedro e a prédica de João. Tu vas a hora, quando tener uma oportunidade, não vai mais falar primeiramente de que Deus vai sanar ou que Deus vai dar. Vai falar de salvação. Eu conosco um Deus que morreu na cruz del Calvário. Foi ressuscitado no terceiro dia. Ele sim pode salvar a ti e toda a tua família. Porque o problema é familiar, ele pode salvar a ti e tua família. Ah, porque eu não tenho trabalho. Eu conosco um Jesus que morreu na cruz del Calvário e que pode salvar a ti, te dar a salvação eterna.
E já que tu tienes a salvação eterna, é claro que Ele não vai te deixar sem trabalho. Claro que não. Porque tu és dele. Tu serás um hijo dele. Isso é importante, amados. Ter Cristo como Senhor e Salvador. E para ter Jesus como Senhor e Salvador, é o que Pedro ensina. Há que arrepender-se. Há que estar arrependido de los pecados. Porque só aí tapamos as brechas para que Deus pueda operar em nossas vidas, ter a salvação e depois ter as bendições que Deus tem para cada um de nós. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória,